aguardamos, né? Estar com Cristo. Por mais que tenhamos neste mundo aqui o cuidado de Deus, nada se compara a estar na presença dele no céu. Lá não terá dor, não terá decepções, frustrações, nada que traga-nos tristeza, só alegria, paz, gozo na sua presença. Quero pedir ao irmão Osiel, dólar está aí, ó. Osiel, cadê o Osiel? Fazer oração aqui pelo pastor Lucas ministrar a palavra de Deus. Irmãos, pode colocar em pé, por favor. Vamos para o exercício físico, né? Todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Queria pedir que os irmãos abrissem a Bíblia em Jeremias, de pés como estamos. Jeremias não, perdão, irmãos. Carta aos Hebreus. Estou pensando na pregação de sábado. É benção, irmãos. Carta aos Hebreus, capítulo 6, meus irmãos. Amém? Carta aos Hebreus, capítulo de número 6. Vamos ler até o versículo 9. Até o 9, então não vamos ler o 9. Ler do capítulo 6, versículo 1 até o versículo 8. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas, e da fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus o permitir. Porque é impossível os que já uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa, para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Amém? Podeis assentar, por gentileza? Hoje nós vamos falar sobre capítulo 6, mais especificamente, verso 4 até o versículo de número 7. Amém, meus irmãos? Lembrando que nós estamos em uma jornada na carta aos Hebreus, nós estamos já há alguns meses estudando essa carta. Nós somos uma igreja evangélica, protestante, pentecostal e, portanto, estamos estudando as doutrinas da nossa fé e aquilo que nós acreditamos na palavra de Deus através das Escrituras Sagradas aqui nessa carta maravilhosa, né? A carta aos Hebreus, como já falado aqui, tantos outros cultos, mas apenas para a gente recordar, a fim de refrescar a nossa memória, a carta aos Hebreus, ela é escrita para aquele povo, público judeu que havia se convertido, mas em virtude do tempo, aquele povo havia, e é claro, em virtude do tempo e da provação da época, aquele povo estava regredindo na sua fé, estava retornando na sua caminhada cristã. E uma vez que eles esperavam, talvez Jesus para aquele tempo, que Jesus havia dito que retornaria, e portanto, pode ser que eles... Só um minuto, meus irmãos.
Pode ser que eles esperavam de fato Jesus naquele tempo, um Jesus que restauraria o reino naquele tempo, e é óbvio, algumas pessoas que haviam se convertido, eles estavam morrendo, e uma vez que essas pessoas que haviam se convertido estavam morrendo, a esperança do retorno de Cristo para aquelas pessoas também tinham se ido, segundo o que essas pessoas que estavam se apostatando da fé pensavam. Então, aguardando Jesus para aquela época, para o seu tempo, para a sua geração, a tribulação com a qual aquele povo foi perseguido, lembrando que o povo judeu foi perseguido de maneira cruel na época da era cristã. Aqueles que se convertiam ao cristianismo era perseguido pelos próprios judeus. Nós temos relatos, e os irmãos sabem disso, de homens, por exemplo, como o apóstolo Paulo, que perseguia os cristãos e tinha autorização do clero da época judeu, é óbvio, né? Tinha autorização da grande liderança religiosa da época para matar cristãos, para arrastar cristãos, simplesmente pelo fato de acreditar em Jesus, crer em Jesus. Infelizmente, uma crise se instaura, porque os irmãos lembram, na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas, depois mais tantas milhares de almas, e o evangelho cresce exponencialmente naquela época. E os irmãos leem a Bíblia fala de sinais e maravilhas que se aconteciam, cegos viam, coxos andavam, o judaísmo estava perdendo a sua grande massa, o judaísmo estava perdendo espaço, e ele se sentiu então acuado, e ele vai então para cima dos cristãos, perseguir a igreja de Deus, e esse povo está passando essa perseguição. Uma vez que esse povo está passando essa perseguição, eles estão retornando atrás, e estão fazendo um sincretismo religioso naquela época, misturando um pouco o cristianismo com o judaísmo. Alguns voltaram a acreditar na dieta judaica, no calendário judaico, nos dias sagrados judaicos. Alguns pregavam a circuncisão e o cristianismo de maneira simultânea, e misturando o cristianismo com o judaísmo, estavam adulterando o evangelho de Cristo Jesus. Uma vez que estavam adulterando o evangelho de Cristo Jesus, a Bíblia nos fala que eles começaram a regredir na fé, a se apostatar, a desanimar, a voltar atrás. Irmãos, o evangelho a qual nós devemos viver, pregar e anunciar é o evangelho dito por Paulo na sua carta aos Romanos. Ele se apresenta no capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, ele diz assim: eu sou Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, para pregar o evangelho de Deus. E aí ele fala assim, que fala acerca do seu filho Jesus, e que foi anunciado há muito tempo atrás nas Escrituras pelos profetas. Este é o evangelho de Deus. O evangelho de Deus tem Jesus no centro, e o Jesus que está no centro do evangelho de Deus é o Jesus que foi anunciado em todas as Escrituras. Lembrando que o primeiro a pregar o evangelho foi Deus. É Ele quem anunciou a boa notícia para o Adão e para Eva, falando assim: olha, vai nascer um da semente da mulher, e esse vai esmagar a cabeça da serpente, ela vai ferir o calcanhar. Vai nascer um, existia uma promessa de que um Redentor viria, e quem inaugurou esse bom evangelho foi Deus. E até no mundo teológico isso é chamado de proto-evangelho. Primeira vez que Deus anuncia o evangelho. Então nós precisamos pregar e acreditar no evangelho de Deus. E o evangelho de Deus fala de Jesus e tem as sagradas escrituras como centro. Amém, meus irmãos? Toda forma humana, religiosa, acrescentada nas Escrituras, para tentar fazer o evangelho de Deus se tornar mais atraente, infelizmente é adulteração do evangelho. Amém, meus irmãos? E é isso que aquele povo estava fazendo. Uma vez que nós introduzimos doutrinas humanas e preceitos de outras vertentes na nossa fé cristã, infelizmente, a supremacia de Cristo e a superioridade de Cristo, ela é colocada em xeque.
E não existe evangelho sem um Cristo supremo. Amém, meus irmãos? Quando Cristo assume o centro do seu coração, Ele precisa dominar todas as áreas da sua vida. O nosso Cristo é supremo. O nosso Cristo quer governar todas as áreas do nosso coração. Nós falamos que Deus está no nosso coração, mas Ele governa todas as áreas da nossa vida? Então precisamos entregar a Ele, e se porventura temos alguma área que ainda Ele não atingiu, que possamos, com as mãos levantadas, com a bandeira branca, dizer: papai, eu me rendo a Ti, Senhor. E Ele certamente irá completar essa obra maravilhosa que Ele tem na nossa vida. Então, infelizmente, os irmãos hebreus estavam regredindo na fé por causa desse sincretismo religioso do judaísmo com o cristianismo, e colocavam a supremacia e a superioridade de Cristo em xeque. Então o evangelho está sendo colocado em xeque, o verdadeiro evangelho. O escritor vai usar da palavra da letra, essa carta, para anunciar a superioridade de Jesus para aquele povo. E aí nós vimos aqui, logo no capítulo 1, ele é superior à lei, ele é superior aos anjos, né? O escritor cita inclusive textos sagrados do Antiga Aliança, dizendo: a qual dos anjos Deus disse: assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Então nenhum dos anjos recebeu essa honra. Ele prova através das escrituras que Jesus é superior. Amém, meus irmãos? Continua a palavra, ele vai dizer que Jesus é maior do que Moisés. Ele vai provar através das escrituras que Moisés era aquele que cuidava da casa, o mordomo da casa. Ele vai dizer assim: tanta honra tem mais aquele que é o filho do que o mordomo da casa, mostrando que que Jesus é maior que Moisés. Depois ele vai falar que Jesus Cristo também é maior que Josué. Quem é Josué, irmãos? Josué é aquele que introduziu o povo na terra prometida. Amém, meus irmãos? Aquele que colocou pela direção do Senhor o povo dentro da terra prometida. E a Bíblia fala assim, que promoveu ao povo de Israel descanso. Eles descansaram naquela terra que manava leite e mel. Entretanto, nós sabemos que Josué introduziu aquele povo naquele descanso, mas o salmista vai dizer assim: resta-nos ainda um outro descanso, fazendo um símbolo do descanso daquela época de Josué com o descanso que Cristo nos dá, e mostrando assim que Cristo é superior a Josué, porque Josué introduziu o povo em uma terra para descansar, mas a terra tinha gigante, na terra tinha batalhas, na terra tinha dificuldade e tinha inimigos, mas aonde Cristo nos introduzirá, a Bíblia fala que Ele limpará dos nossos olhos todas as lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, e portanto o escritor prova que Jesus é superior do que Josué. Ele fala muitas outras coisas acerca da superioridade de Cristo, e ele vai alertando o povo, a partir do momento que ele fala dessa superioridade. Em todas as vezes que ele vai falar da superioridade de Jesus, ele fala ao povo de perseverarmos na nossa fé, de não desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda, mas estarmos focados na nossa fé. Se não vejamos, meus irmãos, eu vou pedir para alguém me ajudar, para os irmãos me ajudarem. Nós vamos ver Hebreus capítulo 3, versículo 12 e versículo 14. Quem pode ler para nós? Eu acho que nós temos um microfone aí sem fio, que talvez, ô Josimar, tem um microfoninho sem fio, que talvez a gente possa dar aqui para o pastor, ou para alguém que for nos ajudar aqui. Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 14. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo em que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Amém, meus irmãos?
Então o texto diz assim: olha, exortem-vos uns aos outros, para que nenhum de vós se engane com problema, com o pecado. E a ideia ali é de nos levar à frente para uma realidade da perseverança da nossa fé. Amém, meus irmãos? Nós vemos também o capítulo 4, o versículo 1 e o versículo de número 6, diz assim, eu vou ler esse aqui, o capítulo 4, versículo 1, depois eu vou pedir para algum irmão ler também o capítulo 10, versículo 25 e 27. O pastor Elias está com o microfone, pode me ajudar, pastor Elias? Eu vou ler o capítulo 4 de Hebreus, versículo 1, e depois o pastor Elias vai ler o capítulo 10, versículo 25 e 27. O capítulo 4, versículo 1 diz assim: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim no 7º dia: repousou o Senhor de toda a sua obra. E outra vez neste lugar: não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nesse repouso, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entrarão por causa da desobediência. Amém, meus irmãos? E aqui o escritor nos alerta do perigo de não entrarmos nesse descanso prometido por Jesus por causa da desobediência. Os pais aqui sabem o que é ter um filho desobediente. O filho desobediente honra o pai? Sim ou não? Não. Então, que nós nessa noite abramos nossos olhos para a obediência e obediência à palavra de Deus, aquilo que está escrito aqui, uma obediência que vai além do pastor. Não é porque o pastor fala que não pode fazer, não é porque o pastor Elias, presbítero Giovanni, não é por causa disso. Nós anunciamos a palavra e exortamos a palavra, então você tem que pensar o seguinte: olha, eu vou analisar tudo que o pastor está falando na Bíblia, e eu vou obedecer aquilo que a Bíblia diz. Amém, meus irmãos? Então, não sejamos desobedientes à palavra do Senhor. Amém? Que todos nós perseveremos e entremos nesse descanso preparado pelo Senhor. Pastor Elias, pode ler para nós, por bondade? Ao 27, perdão. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Amém, meus irmãos? Então, se pecarmos voluntariamente, é isso que nos resta. Mais uma vez, o escritor nos motiva, nos anima e nos exorta a perseverarmos na nossa fé. Amém, meus amados irmãos? Também nós vamos ver aqui o capítulo de número 12, o versículo 16, eu vou ler esse texto. Capítulo de número 12, versículo de número 16, diz assim a palavra do Senhor: e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Amém, meus irmãos? Mais uma vez o escritor nos exorta que não sejamos homens dos pecados voluntários, aqueles que se entregam aos prazeres da carne, do mundo, do diabo, aqueles que voluntariamente entregam o seu corpo para essas coisas, porque
não resta arrependimento, aqueles que voluntariamente se expõem à vergonha. E o texto nos diz aqui que Esaú, ainda que com lágrimas, mas meus amados irmãos, quem não valoriza aquilo que Deus deu, as lágrimas não podem fazer nada. Não valorizou, irmãos, a primogenitura. Irmãos, o que você faz, o que você precisa fazer para ser o primogênito? Existe uma forma, quem aqui é primogênito aqui? Existe uma fórmula para você nascer primogênito? Existe, Emily? Não existe fórmula para nascer primogênito. Você nasce primogênito da vontade de Deus, sim ou não? Agora imagina, e nós estamos falando num contexto judaico em que aquele que nascesse primogênito receberia a bênção de Deus, e a bênção não apenas espiritual, mas financeira. Então ser primogênito naquele tempo era uma grande honra e bênção. O que você faria para ser o primogênito? Nada. O primogênito a questão de ser o primogênito era simplesmente a graça de Deus, bondade de Deus. E a Bíblia fala que no caso de Esaú, a mãe dele tinha também no ventre um outro chamado, presta atenção aqui, irmãos, por gentileza, chamado Jacó. Jacó e Esaú estavam no ventre. O Esaú nasceu primeiro, mas depois de velho, depois de caminhar, depois de já adulto, desprezou a bênção que Deus deu a ele de graça. Então que não sejamos como Esaú, que rejeitou essa bênção, essa dádiva de Deus, de receber dele a bênção da primogenitura. Amém, meus amados irmãos? Então, nós somos alertados em diversas passagens, eu falei aqui só algumas, nós não temos tempo para falar de tantas outras, que existe no capítulo de número 12 também, a Bíblia fala assim: portanto nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o pecado e todo o embaraço que tão de perto nos rodeia, e sigamos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, e nos dá a entender mais uma vez o escritor, que nós não estamos em um tiro de 50 metros, ou em uma corrida de 100 metros, não, nós estamos em uma maratona, e nessa maratona, você corre com paciência e perseverança, precisamos perseverar, amém, meus amados irmãos? Quando nós chegamos aqui no capítulo de número 6, o escritor já havia falado da superioridade de Cristo, ele agora está exortando os irmãos, e ele fala assim: olha, vocês não estão, no capítulo 5, ele fala assim, vocês ainda não estão maduros na fé. Se vocês abrirem a Bíblia aí no capítulo 5, vocês vão ver, a partir do versículo de número 11, ele diz assim, olha, capítulo de número 5, versículo 12, porque vocês devendo já ser mestres pelo tempo, ainda vos necessitais que se tornem a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. O escritor está chamando a atenção daquele povo, dos hebreus, e falando: olha, vocês são imaturos na fé, pelo tempo que vocês estão na igreja, já era para você estar num nível muito mais elevado, mas o texto diz assim, ó, vocês se fizeram negligentes para ouvir. Irmãos, tapar os ouvidos para aquilo que Deus está falando. Todos nós sabemos muitas coisas que Deus tem falado a nós, das posturas e condutas que devemos pegar e caminhar. A voz do Senhor ecoa no jardim, independente do seu pecado. Ele ainda pergunta onde você está, sendo Ele onisciente. A voz dele é uma voz que não conseguimos colocar o mute, não conseguimos calar a voz de Deus, e a voz de Deus fala ao nosso coração, sim ou não? Nós sabemos quando estamos orando pouco, sim ou não? Nós sabemos que estamos evangelizando pouco, sim ou não, irmãos?
Sabemos que precisamos ser mais assíduos na casa do Senhor, e eu não falo aqui no sentido de religião, de quatro paredes, mas em comunhão com os irmãos, sim ou não, irmão? Isso não é negligência em ouvir a palavra do Senhor? Ele tem anunciado a sua palavra, e o texto diz que os irmãos aqui que estavam regredindo na fé, foram desobedientes e eram negligentes à voz do Senhor, taparam os ouvidos, não queriam ouvir. Eu gosto de uma palavra, de um texto que eu li uma vez no livro do J.C. Hilly, vou falar com o meu português, né? Mas ele disse assim, que o mesmo fogo que derrete a cera, endurece o barro. Amém? O mesmo fogo que derrete a cera endurece o barro. Se nós estamos diante da palavra de Deus, que é um fogo maravilhoso que queima o nosso coração, lembra dos 2 discípulos no caminho de Emaús, ouvindo as boas novas do Senhor? Quando Jesus desaparece deles, ele diz assim: porventura não nos ardia o coração? Uma outra tradução fala assim: não nos queimava quando no caminho ele nos anunciava? Então, diante desse fogo que é a palavra do Senhor, o que nós temos feito? Qual é a nossa atitude? Nós temos derretido a nossa alma, ou nosso coração tem se fechado para a palavra do Senhor e temos resistido à graça de Deus? Amém, meus irmãos? Então, se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração como no dia da provocação. Por muitas vezes o escritor vai nos alertar. Eu gostaria de fazer uma breve análise, uma vez que esse povo, o povo hebreu, estava retornando à fé por causa desse sincretismo religioso, por causa dessa mistura religiosa. A Bíblia vai nos dizer, a partir do capítulo 6, que aquele povo precisava deixar, vamos deixar então os rudimentos da doutrina, e nós falamos aqui, tivemos aqui muitos cultos, em que falamos dos rudimentos dessa doutrina, falamos da doutrina dos batismos, do arrependimento e obras mortas, da imposição das mãos, a ressurreição dos mortos, do juízo eterno. E infelizmente, irmãos, as pessoas tapam os ouvidos para a palavra de Deus. E uma vez que falamos de todas essas doutrinas aqui, se os irmãos quiserem acompanhar, está no nosso canal no YouTube, talvez você não possa vir na quinta-feira, está disponível no nosso canal algumas mensagens, a qual nós conseguimos salvar, e está ali à disposição dos irmãos que querem ouvir a palavra do Senhor. Olha que maravilha, você pode colocar no teu telefone, abrir a Bíblia e estudar a palavra do Senhor ali, com o nosso canal no YouTube. E aqui o texto vai nos dizer, que ainda que eles tiveram esses rudimentos aí, eles infelizmente estavam retornando, porque não colocavam a mentalidade da supremacia de Cristo dentro do coração e dentro da mente. Amém, meus irmãos? Porque, meus queridos, olha, o Cristo que muitos evangélicos pregam e anunciam em alguns lugares, não passa de um ídolo pregado na parede em algumas outras igrejas. O Cristo anunciado em alguns púlpitos não passa de um objeto a qual as pessoas se ajoelham e ficam ali diante daquele objeto imaterial, aquele objeto material, que não tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem braço, mas não pega, tem pé, mas não anda. Porque é um Jesus ineficiente, porque não é o Jesus da palavra. Amém, meus irmãos? E o Jesus que não é, já falei para os irmãos, o Jesus que não é, o Jesus da palavra, o que o apóstolo diz aos Gálatas: aquele que vos anunciar um outro evangelho, que seja anátema, ou seja, maldito. E o apóstolo Paulo fala mais, ele diz assim: e até mesmo que eu vos pregue um outro evangelho. Amém, meus irmãos? O evangelho adulterado, irmãos, traz fraqueza à igreja. O evangelho adulterado traz, infelizmente, uma igreja imatura, dissensões na igreja. Quando nós colocamos, irmãos, a régua do evangelho para medir a nossa vida, glória ao nome do Senhor, nós sabemos que estamos devendo muito.
sabemos que somos carentes da graça de Deus. Alguns, com o evangelho adulterado, se descarrilham para um caminho de liberalismo religioso, para igrejas liberais, em que você pode fazer o que você quiser, basta você acreditar em Jesus e você pode viver uma vida devassa, não importa se você comunga com situações desse mundo, ideologia de gênero e tantas outras ondas que vem nesse mundo, não importa. O importante é que você ame a Jesus e pronto, acabou. Quando na verdade nós vamos para a palavra do Senhor, nós vemos um Jesus zeloso, um Jesus que nos ama com amor eterno e deseja que nós vivamos essa vida que estamos aqui de maneira santa, de maneira irrepreensível, lavando as nossas vestes no sangue do Cordeiro. E eu não estou pregando aqui, irmãos, uma religiosidade farisaica, algo assim. Irmãos, eu estou falando para você seguir a Jesus. A Bíblia fala, irmãos, que pecado na vida do crente é um acidente de percurso. Uma vida no pecado nos leva à ruína. E o texto vai nos informar, depois de tudo isso, que nós devemos abrir os nossos olhos para o perigo da apostasia. Para o perigo da apostasia. Uma vez que nós aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida, fomos agraciados com o dom de Deus, recebemos dele tantas coisas maravilhosas, recebemos dele a bondade, recebemos dele a misericórdia, a graça. Uma vez que nos apostatamos da fé, o que resta para nós, irmãos? Se rejeitarmos a Cristo Jesus, se taparmos o nosso ouvido para a sua boa palavra, se não tivermos um coração que aprende, irmãos, sabe, já lidou com pessoa teimosa? Pessoa que não aprende, já lidou com pessoa assim? Pessoa que é difícil de aprender, você tem que, parece que pegar um machado, você colocar algo na cabeça dela, você tem que abrir, pum, e aí você fala alguma coisa, né, e mesmo assim, né, ela nega, né, teimosa, coração fechado, né. Em contrapartida, você já lidou com alguém que tem um coração ensinável? Você fala para a pessoa alguma coisa, você dá uma orientação, fala da palavra de Deus, a pessoa, no momento, ela às vezes assim, com a cautela, vai até parecer que ela não te ouve. Tá bom, pastor, tá bom. Já aconteceu comigo. Falei com um casal uma vez, o jeito que está acontecendo não está legal, vocês precisam, né? Deu um aconselhamento pastoral, e a princípio, naquela primeira reunião, pastor, o que aconteceu? Ficaram um pouco chateados, e eles foram para casa. Algumas horas depois, eu estava na minha casa, eles me ligaram, pastor, quer saber de uma coisa, pastor? A gente estava pensando aqui, e a gente foi analisar nas escrituras, e realmente, pastor, a gente está errado, precisa melhorar nisso aí, a gente precisa caminhar. Irmãos, é tão bom quando você encontra alguém com um coração ensinável. E infelizmente, quando fechamos o nosso coração para o ensino da palavra do Senhor, para aquela voz maravilhosa do nosso Senhor Deus, que fala na nossa consciência muitas vezes, infelizmente o nosso coração se endurece diante desse fogo maravilhoso. Amém, meus amados irmãos? Então o texto tem a ideia de nos mostrar que é impossível, o verbo aqui adinato, essa impossibilidade, qual que é a ideia aqui, irmãos? É impossível não porque Deus pode salvar, porque Deus, sim ou não, irmãos? Pode ou não pode salvar? Deus é poderoso para salvar. É impossível porque desprezam o próprio Deus, é impossível porque blasfemam às vezes contra o Espírito Santo, tornam imundo aquilo que é sagrado. Imagina, irmãos, algo terrível para o judaísmo é quando alguém tocava em um porco, por exemplo, ou comia carne de porco. O porco, na cultura judaica, é proibido. Agora imagina um culto entre judeus aqui, e entra o pastor com um porco.
e a gente vem aqui, coloca um porco assado aqui e dá porco para os irmãos comer. Imagina isso, irmãos. Seria algo escandaloso, seria algo terrível. Os irmãos, se fossem da cultura judaica, que é isso dentro da igreja? Um porco! Eles não aceitariam isso, falando de judeu. Agora imagina você que conhece a palavra, você que leu as escrituras, vir ao culto, chegar num culto como esse, e ouvir pessoas dizendo assim: Jesus me ama do jeito que eu sou, ainda que Ele tenha me feito errado, ainda que Ele fez talvez o corpo de um homem dentro de uma mulher, ou o inverso. Irmãos, quando nós fazemos isso diante do nosso Deus, irmãos, o nosso Deus não se agrada. Irmãos, vocês acham que Deus fez alguma coisa errada? Tudo que Deus fez é bom, perfeito e agradável. Glória ao nome do Senhor. Tudo é culpa do pecado, e nós tornamos imundo aquilo que Cristo purificou. E porque nós falamos, não, que Jesus nos ama, Jesus, irmãos, negativo. A Bíblia fala assim: produzi, pois, frutos. A vida do cristão, ela é conduzida e revelada ao mundo, sim. A fé, ela é baseada em quê, irmãos? A salvação nossa é baseada em quê? Na fé, amém? Mas Tiago também nos explica, falando que a fé deve sim ter acompanhado as obras, porque fé sem obras é uma fé morta. E Tiago diz assim: olha, você crê que Deus existe? A carta do apóstolo Paulo, de Tiago, ele diz assim: você crê que Deus existe? Sim? Muito bom. O demônio também crê, e ele acrescenta e fala assim: e treme. O diabo acredita que Deus existe? Sim ou não? Até treme. Mas não existe amor, porque quem tem amor, ouve a voz. Imagina, pastor Elias, você falar para Neide, com carinho aqui, usando o casal: ô Neide, hoje eu quero comer ovo frito, arroz e feijão, tem como você fazer para mim, meu amor? E você chega, tem angu com torresmo. O pastor gosta do angu também, né? Mas quem ama ouve, irmãos. Quem ama escuta. Quem ama, irmãos, zela por cumprir a palavra de quem pediu. Sim ou não? A nossa fé é muito mais do que uma fé ritualística, é uma fé que envolve amor. Cristo olha para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Pedro, antes de tudo acontecer na sua vida, dele dar com a cara na parede e negar a Cristo, aquele a qual ele tinha dito que ele iria até a morte: eu vou até a morte com o Senhor. Aquele Pedro que tinha sacado a espada e tinha cortado a orelha, acreditava em Jesus, sim ou não? Acreditava, tinha fé em Jesus, mas uma fé que não envolve o amor, uma fé que espera só para este reino, coisas terrenas. Talvez o Pedro estava esperando o império de Jesus para essa terra, Jesus como imperador, Jesus como libertador de Israel para aquele tempo, mas não estava pronto para aceitar o Jesus Messias sofredor, o servo sofredor de Isaías 53. E aí, depois de dar com a cara na parede, ele encontra Jesus novamente, e Jesus vai falar assim: Pedro, tu me amas, porque a nossa fé precisa envolver amor. Então precisamos perseverar, irmãos, e continuar na nossa caminhada ouvindo a voz do Senhor. E o texto nos vai dizer, a partir do versículo 4, é impossível os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Eu quero falar de cada uma desses tópicos aqui com muita calma.
Primeiro ponto que o escritor nos diz que essas pessoas que são impossíveis de ser restauradas, do capítulo 6, primeiro ponto vai nos dizer assim: é impossível que eles se arrependam, aqueles que foram uma vez iluminados. Amém, meus irmãos? Lembrando aqui, meus amados irmãos, que nós não estamos trazendo algo nosso, exclusivamente do pastor Lucas. É óbvio que o pastor Lucas, enquanto prega a palavra de Deus, e o coração do pastor Lucas fala também. Mas nós precisamos entender que essa palavra iluminado, na antiga igreja, quando se falava assim, ó, que uma pessoa tinha sido iluminada, nós estávamos falando da questão batismal. Quem escreveu isso, a primeira pessoa que escreveu sobre isso, foi Justino Marte, primeiro pai da fé, a qual escreveu sobre essa palavra e sobre esse texto. E ele falou justamente que essa palavra aqui fazia menção ao batismo. E era a tradição da igreja primitiva batizar as pessoas logo de manhã. Isso é uma cultura da igreja primitiva. Eles batizavam a igreja logo de manhãzinha, porque eles utilizavam o símbolo da noite para o dia como a vida passada para a nova vida que ele entraria. Então eles utilizavam essa figura, e quando o texto, por muitas vezes nas Sagradas Escrituras, vai utilizar essa palavra iluminados, faz referência a esse nascer de novo. Eu vi há pouco tempo atrás a ideia de quando o óvulo da mulher é fecundado. E na fecundação do óvulo, esse cientista provava que existe o quê? Emissão de luz. Amém, meus irmãos? Nós sabemos também que Jesus, conversando com Nicodemos, ele fala assim: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. É óbvio que nós estamos falando aqui de conversa de dois mestres, Nicodemos e Jesus, dois mestres da lei. Ele não estava falando de uma questão simplesmente de voltar na barriga, isso aí nem passava na mente deles. Quando ele fala assim, necessário vos é nascer de novo, Nicodemos está sendo conduzido ao Gênesis. Nicodemos está sendo conduzido ao caos. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz. E quando a luz veio, aí tudo começa a acontecer de maneira maravilhosa. Então a primeira coisa que nós vemos na criação, tirar do caos tudo que Deus criou, a Bíblia fala assim, a primeira coisa é a luz, haja luz. E nós sabemos também, lá em João, ele vai dizer assim que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito Filho de Deus. Veio para que eram os seus não receberam, mas a todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, que não nasceram segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. E aí o texto vai seguir, e João vai dizer assim, ó: ele era a luz do mundo, glória ao nome do Senhor, e a luz brilha nas trevas dos corações daqueles que estão se convertendo ao Senhor. Então o texto, quando ele fala assim, é impossível aqueles que foram iluminados, ele não está falando acerca simplesmente de uma experiência com a palavra, ou de ver alguma coisa, ou ter simplesmente uma experiência, porque muitos criticam a fé pentecostal, baseando a nossa fé em simplesmente experiências, mas nós estamos falando aqui de uma verdade bíblica. Quem falou e quem fez esse confronto com a luz, e falando que Jesus era a luz do mundo, foi João. Então é impossível aqueles que experimentaram essa luz maravilhosa de Jesus e se apostataram da fé e regrediram e decaíram, porque conheceram a grande bondade misericordiosa do nosso Cristo. Então quando o escritor diz aqui, ele tem a ideia, e muitas pessoas interpretam como sendo o batismo. Amém, meus irmãos? E ele vai continuar e vai dizendo assim, é impossível, essas pessoas que foram uma vez iluminadas e provaram o dom celestial. Amém, meus irmãos? Antes disso, eu gostaria que alguém lesse para mim, por gentileza. Pode ler para mim, pastor?
capítulo 10 e o versículo 32 da carta aos Hebreus, por gentileza. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Amém, meus irmãos? Depois de serdes iluminados. Amém, meus irmãos? A ideia aqui é de novo nascimento. Amém, meus irmãos? A ideia aqui é de conversão. Essas pessoas não tiveram só uma experiência com Deus, não flertou com Jesus simplesmente, mas elas nasceram de novo. Amém, meus irmãos? Segundo lugar, é impossível essas pessoas que foram iluminadas, mas também é impossível aqueles que provaram do dom celestial. E aqui muitos vão argumentar, falando que o dom celestial fazia referência à Santa Ceia. Nós vamos ver que Jesus se identifica como esse dom de Deus. Quem pode ler para nós em João capítulo 4? Pode ser um outro irmão? João capítulo 4, o versículo 10. Evangelho de João capítulo 4, versículo 10. Amém, meus irmãos? Jesus se identifica sendo ele o dom de Deus. Depois nós vamos ver também Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, e também em Atos, capítulo 8, versículo 20, o apóstolo Pedro vai utilizar essa palavra, o dom celestial, o dom de Deus, para fazer menção a uma experiência com o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Nós não estamos falando aqui de um flertar com o Evangelho, nós estamos falando aqui de pessoas que nasceram de novo, de pessoas que provaram de Cristo. E quando Jesus fala assim, se conhecesse o dom de Deus, ele está falando o quê? Para aquela mulher samaritana: aquele que crê em mim, vai ter uma fonte que vai jorrar dentro do seu interior. Agora, eu não conheço Jesus Cristo como fonte que cessa. A fonte de Cristo é uma fonte que jorra para a vida eterna. Amém, meus amados irmãos? Então muitos vão argumentar que essas pessoas que estão aqui eram pessoas realmente convertidas, pessoas que realmente estavam e nasceram de novo, mas que perderam e decaíram da graça porque não foram perseverantes, taparam os seus ouvidos para ouvir, foram desobedientes à palavra do Senhor. E não existe, talvez alguém vai dizer, mas isso confere ao homem a graça e a salvação. Negativo, basta a Bíblia, basta os evangelhos, basta as epístolas, e nós abrimos os nossos olhos para a salvação que veio para nós de graça, para a salvação que veio para nós pela fé, por essa justificação maravilhosa que Ele nos deu. Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Amém, meus amados irmãos? Mas precisamos ter essa perseverança, porque essas pessoas que ele está falando aqui são pessoas que foram iluminadas, foram pessoas que provaram do dom espiritual, e ainda o texto diz, e se tornaram participantes do Espírito Santo. E quando o escritor traz essa parte aqui, tem um link muito forte com aquilo que ele acaba de dizer no capítulo 6, versículo 1, 2 e 3, acerca da doutrina da imposição de mãos. A parte de se tornar participante do Espírito Santo, tem essa ideia, esse link daqueles que são recebidos, que recebem o Espírito Santo com imposição de mãos, no sentido de que quando, por exemplo, os apóstolos colocavam as mãos sobre as pessoas e as pessoas gentias recebiam o Espírito Santo, elas não recebiam 10% do Espírito Santo, elas não recebiam 5% do Espírito Santo, mas elas recebiam a plenitude do Espírito Santo.
Então essas pessoas aqui, quando o texto fala, eles foram participantes do Espírito Santo, não apenas têm essa ideia, mas ainda outros vão argumentar, falando que são pessoas que gozaram da comunhão da igreja, porque só o Espírito Santo gera comunhão. Pastor, o que gera comunhão nos jovens? É uma noite do cinema? Não. O que gera comunhão no círculo de oração, nas irmãs, né? Círculo de oração em linguagem assembleiana, né? O que gera? É o Espírito Santo. Ah não, nós vamos fazer aqui uma piscina de bolinha, né? Vamos fazer um tobogã aqui, jogar espuma e todo mundo vai descendo no tobogã. Tem umas coisas que eu estou vendo, irmão, a gente fica espantado, sabe? E a ideia qual é? Não, é comunhão, a gente tem que gerar comunhão. Mas sabe o que gera comunhão, irmãos? Pelo Espírito Santo, a exposição da palavra. É a exposição da palavra, aonde se prega o verdadeiro evangelho, começa a vir um, vem dois, vem 3, vem 4, vem 5, e Deus vai acrescentando. A Bíblia fala que as multidões deixavam Anás e Caifás no grande templo, as multidões deixavam os imperadores no palácio e ia à beira do rio ver o João Batista pregando e batizando a mensagem do arrependimento. O que atrai o povo, o que traz o povo a essa presença maravilhosa é a exposição da palavra, é o evangelho. Então quando o texto diz isso, tem a ideia também de falar acerca da comunhão do corpo. Se tornar participantes implica na comunhão, e isso também está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, quem pode ler para nós, por bondade? 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 e 17, por gentileza. Pode ser um dos irmãos aí, que o pastor Elias está ocupado com o Caleb ali. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 e 11. Até o 11. Amém, meus irmãos? É o Espírito que traz comunhão ao corpo. Amém? Você já viu? Lembra daquele dia que você estava desacreditado em alguma situação, desacreditado até mesmo em você, que você conseguiria um emprego bom, que você conseguiria uma casa boa, devido à aprovação, você estava lá embaixo, você chegou na igreja, e alguém encostou em você e falou assim: rapaz, vai dar certo, rapaz, eu tenho fé, eu estou contigo nessa, nós vamos orar, vai acontecer contigo, eu tenho fé, Deus vai fazer na tua vida, esse vale não é eterno, nós vamos perseverar, nós vamos continuar firme em oração. Você olha para a pessoa assim, você vê no olhar da pessoa a fé, aquilo não te levanta, irmãos? Você sai para casa constrangido, fala assim: o irmão, que não tem nada a ver com o meu problema, tem mais fé do que eu, que estou passando pelo problema, eu tenho que ter fé, eu vou ter fé, eu vou caminhar, comunhão. Já passou por aquela provação, às vezes você está triste, cabisbaixo, chega no culto acabado, porque tem dias, irmãos, nem sempre tudo é flores, né? Tem dia que parece que o Espírito Santo pega você pelo colarinho da camisa, te arrasta até a porta da igreja, e para acabar parece que ele joga você lá dentro. Vai lá, meu filho, ouvir a palavra, sabe? Com carinho, irmãos, eu estou falando, nosso Espírito Santo é maravilhoso, mas é isso por causa da dureza do nosso coração, a gente sente isso. Ele é amável, o Espírito Santo é doce, mas parece, não é assim que a gente chega aqui na igreja? E a gente chega, senta no banco, e a gente começa a ouvir a palavra da boca daquele homem que tem a palavra de Deus, que tem o dom da palavra, e a gente sai daqui, irmãos, uma outra pessoa, e o seu corpo, a sua alma foi revigorada. O que não é isso senão a comunhão do Espírito Santo? A gente não vem na igreja, irmãos, para ver o carro do irmão Giovanni,
Apesar do Caleb todo dia falar do cara. Irmãos, olha, vou elogiar em público aqui. Ô, irmão Cristina, o irmão Giovanni trabalha tanto na igreja. O irmão Giovanni trabalha tanto na igreja, irmão. Ele é tão assíduo no trabalho, no serviço cristão da igreja, que o meu filho Caleb, todo dia de manhã, a Gislaine está ali, e ela pode me provar para os irmãos. Todo dia de manhã, quando eu saio e falo assim, eu vou trabalhar. Aí o Caleb, você vai com o irmão Giovanni? Parece piada, mas virou, eu vou gravar e vocês vão ver. Filho, agora o papai tem que trabalhar. Aí o Caleb, irmão Giovanni, ele linkou. E vocês sabem que o Caleb, meu filho, é muito ligado, né? Ele fica, né? E aí ele fica falando isso, eu peguei e falei, olha o link que o Caleb fez, eu vou gravar para vocês verem. Esses dias nós estávamos passeando na rua com o carrinho de bebê, até mandei o áudio para ele, né? O Caleb aqui assim, e o Caleb viu o rapaz carpinando um negócio lá, tal, e cortando a grama. O Caleb, irmão Giovanni, eu gravei, porque ele ficou falando quase 1 hora do irmão Giovanni. Glórias a Deus, irmãos. Isso é comunhão, irmãos. Serviço cristão. Se doa, sabe? Pessoas que ajudam a igreja, pessoas que fazem a obra do Senhor, isso aqui, se possível. Isso é o corpo de Cristo, irmãos. É isso que traz comunhão. Então, quando o texto aqui nos fala dessa comunhão, de se tornar participantes do Espírito, é pessoas que estavam ligadas ao corpo. Você só consegue tirar da ceifa se o jambuzeiro estiver na oliveira. Não tem como você tirar toda dessa ceifa se não estiver ligado ao jambuzeiro, irmão. Se o jambuzeiro não estiver ligado na oliveira. Então só conseguimos tirar desse corpo maravilhoso de Cristo se estamos ligados a ela. Amém, meus amados irmãos? E por fim ele diz, e provaram a boa palavra e a virtude do século futuro. Essas pessoas que se apostataram da fé, eles eram iluminados, tiveram o dom, provaram do dom celestial, irmãos. Uma observação acerca desse dom celestial aqui, o escritor aqui quando fala dom celestial, ele está escrevendo para quem? Para os hebreus que eram judeus. Amém, irmãos? E quando você fala aqui dom celestial, o que Deus mandou para o povo de Israel do céu, irmãos? Lembram? O maná. O link aqui é o mesmo link que Cristo fez. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Uma vez, Jesus estava caminhando e as pessoas, alguns fariseus, né? Ele falou assim, destrói o templo, eu vou reconstruir em 3 dias. Você não tem 30 anos, rapaz. Você vai construir o templo? Nossos pais comeram o maná no deserto. Quem que é você para falar? Aí Jesus fala assim, comeram e morreram. Porque quem come do pão vivo que desceu do céu, aleluia, que é Cristo. Irmãos, Cristo é fantástico em conhecimento, em sabedoria, em graça. Então, quando eu vejo essas palavras, eu não consigo digerir que essas pessoas tiveram simplesmente uma breve experiência com Jesus e eram pessoas nascidas de novo. Amém, meus amados irmãos? Pessoas que recaíram e foram para uma vida apóstata, e o texto diz, provaram da boa palavra. É bom ou não é, irmãos, ouvir a palavra de Deus? É maravilhoso, não é bom, é maravilhoso. Irmãos, olha, eu vou deixar aqui um convite a você. Se você gosta de ouvir a pregação da palavra na boca do pastor Elias, do pastor Lucas, de qualquer outro bom ministro da palavra, que prega o evangelho genuíno, arrisque-se em conhecer a fonte. Amém? Vá para a fonte. Lá em Corinto, irmão, no capítulo 3, o apóstolo Paulo está escrevendo aos irmãos em Corinto, ele vai dizer assim, eu estou ouvindo que vocês aí, tem uns grupinhos, uns falam que são de Paulo, outros falam que são de Apolo, e outros falam ainda que são de Jesus, e o apóstolo Paulo fala assim, se vocês estão divididos em grupo, vocês não são carnais? Porque eles tinham todos os dons,
Eles tinham ali manifestação das línguas estranhas, profecia, revelação, misericórdia, fé. Era uma igreja pungente que tinha fila para profetizar. O apóstolo Paulo teve que colocar ordem na casa. Ó, gente, ó, quando for, fala a cada um de uma vez, pelo amor de Deus. Se for falar línguas estranhas, fala um, e se tiver intérprete, porque se não tiver intérprete, fica em silêncio, fala consigo mesmo, que você vai edificar a si mesmo. Vamos colocar ordem na casa. Tinha dons ou não tinha, irmãos? Mas eram carnais, porque era um povo cheio de dissensão. Aí o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, um é de Paulo, outro é de Apolo. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. E o versículo 7 ele diz assim: portanto, nem Paulo e nem Apolo é alguma coisa, mas Deus é quem deu o crescimento. Então não é o pastor Lucas, não é o pastor, falar dessas figuras que vocês conhecem, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos. Quem nunca viu uma mensagem de um pastor desse na internet? Pastores A.W. Tozer, John Piper, pessoas que revolucionaram. Nossa, como é bom ouvir uma mensagem desses homens, ler um sermão desses homens. Mas nós temos a fonte, meus irmãos. A fonte é a palavra de Deus. E o texto nos diz aqui que essas pessoas experimentaram, não foi o ecoar da palavra, mas foi a própria palavra. Tiveram sim um contato com essa boa e maravilhosa palavra, e o texto diz assim: e provaram as virtudes do mundo vindouro. Eu escrevi algo aqui, eu disse assim: olha, podemos experimentar no presente os poderes que pertencem ao mundo vindouro. Amém, meus irmãos? Amém, igreja? Podemos experimentar hoje, irmãos, hoje, os poderes do mundo vindouro, porque a palavra de Deus diz que esses que se apostataram haviam experimentado dos poderes vindouros. Amém? Irmãos, precisamos perseverar na nossa fé até o fim. Pastor Lucas, mas é muito difícil. Pastor Lucas, você está colocando um peso sobre-humano, porque isso é confiar no próprio braço. Meus amados irmãos, a nossa força não está em nós. Jesus falou assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus falou: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A perseverança a qual nós estamos falando é uma perseverança que caminha ao lado de Cristo. Não é uma perseverança tola, de uma pessoa que confia nas obras da carne. Não é uma perseverança tola, daquele que diz: não, a partir de hoje eu vou orar 12 horas por dia, eu vou ler a palavra 4 horas por dia, e eu vou meditar nas escrituras 8 horas por dia, e acabou-se as 24 horas, a pessoa não vai viver. Eu não estou falando nisso. Eu estou falando de um estilo de vida perseverante aqui nessa noite. E um estilo de vida perseverante, mas perseverante, como disse Jesus, prudente como uma serpente, simples como uma pomba, a ponto dos religiosos precisar pagar 30 moedas para alguém que andava do lado de Jesus, para o identificar, porque ele era comum como os demais. O estilo de vida de Jesus era um estilo de vida cristão, e ele imprimiu nos seus 12 o mesmo espírito, o mesmo estilo de vida. Então o que eu estou pregando aqui não é uma perseverança louca, tola, de que nós vamos confiar nas nossas forças, no nosso braço negativo. Mas irmãos, precisamos orar mais. Eu nasci de novo, glória a Deus, eu estou salvo. Precisa orar, irmãos. A sua vida de oração não está boa. Falo aqui com a graça do Espírito Santo. Precisamos ler. Pastor, qual é o limite para a oração? Meus amados, cada um de nós sabemos. Precisamos orar. Como pastor da igreja, precisamos orar. Eu aprendi com um pastor muito experiente que o pastor deve caminhar no passo do gado. Pastor aqui não pode marcar, irmãos, 12 horas de oração.
pastor não pode marcar 6 horas de oração. O Jesus maravilhoso que veio a esse mundo, nosso Cristo, chegou aqui, foi orar com seus discípulos, irmãos. Pessoas que caminharam com Jesus, que comeram do pão que Jesus partia, que ouviram e sabiam a tonalidade da voz de Jesus, que tiveram o privilégio de abraçar e sentir o cheiro que Jesus tinha. Pessoas como João, que a Bíblia fala que colocava a cabeça no peito e ouvia as batidas do coração de Jesus. Pessoas como essas foram ao jardim com Jesus e deixaram o seu líder agonizar sozinho. E Jesus volta dizendo: olha, aí já vem o traidor. Enquanto eles dormiam, o traidor corria em encontro do pastor. Fere-se o pastor, se dissipa as ovelhas, Jesus falou. E enquanto os ataques, os inimigos vêm contra a nossa vida, o que nós temos feito? O que nós temos feito, irmãos? Como os discípulos, dormido. Precisamos perseverar em oração. Precisamos perseverar na leitura da palavra. Precisamos perseverar na leitura da palavra. Não está bom, irmãos, ler apenas um versículo por dia e fazer 5 minutos de devocional. Nós precisamos saturar a nossa mente com essa santa palavra, porque enquanto você dorme no jardim, o Judas está vindo ao teu encontro. Enquanto você lê só 5 minutos de palavra, Satanás vai expor diante dos teus olhos 2, 3, 4 horas de ataques pornográficos através de Instagram, de Facebook, de YouTube, de outdoor, de N situações que vão vir contra a sua vida. E você não pode perseverar nenhuma hora. Precisamos perseverar, irmãos, na comunhão com os irmãos. Precisamos amar estar com o povo, irmãos. Amar ver os irmãos. Amar abraçar uns aos outros. E compartilhar. A Bíblia fala assim, olha, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que vocês sarem. Para que sareis. Precisamos, irmãos, encontrar alguém para abrir o coração. Perseverar na ideia de que eu sou o corpo de Cristo. Isso aqui não é brincadeira, porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão totalmente à parte, egoístas, longe do corpo. Não importa o que a outra pessoa pensa, não importa o que o meu irmão vai achar, não importa o que ele vai falar, afinal de contas a consciência dele pouco me interessa. Se vou escandalizar ou não vou, não importa. E enquanto nós temos essas atitudes, irmãos, o inimigo da nossa alma vem ao nosso encontro. E a Bíblia fala que ele caminha ao nosso derredor, como um leão. Amém? Sabe como que o leão faz, irmãos, para pegar a vítima? O leão chega a uma certa fase da vida, ele não consegue mais caçar, ele não consegue mais pegar a presa, ele não tem mais a virilidade de um leão jovem. Sabe o que o leão faz? O leão se esconde em um local estratégico e ele começa a rugir. E ele vai rugindo, e quando ele ruge, o que acontece com a manada? A manada foge. Um deles, que vai se dispersar da manada, vai passar perto do leão. E o que o leão vai fazer? Ele não vai ter nem trabalho. Ele só vai pegar. Por quê? Se dispersou da manada. E aí o texto faz essa figura, que ele anda bramando como leão, rugindo como leão, esperando que um se desapegue da manada. E é triste ver uma pessoa que foi para longe do rebanho do Senhor. É triste de ver uma pessoa que foi para longe, que não quer, que não sente mais amor em estar com os irmãos. Que perseveremos, irmãos, nessas graças que Deus tem nos dado, das disciplinas espirituais e das práticas de misericórdia da casa do Senhor, para que não provemos, naquele grande dia, ouvir do nosso Senhor Jesus: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Amém? Se coloque de pé, por gentileza.
aquele que perseverar até o fim será salvo. A Bíblia nos fala, meus amados irmãos, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém? Mas o apóstolo Paulo fala assim, olha, agora me resta, é 2 Timóteo capítulo 4, agora me resta a coroa da justiça a qual me está reservada, não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Amém? Nós temos também reservados no céu uma morada, irmãos. Temos uma segurança em Cristo. Faça uma análise da sua vida em nome de Jesus. Um coração ensinável. Vá para a tua casa nessa noite. Quando você chegar ali, fala assim, nós precisamos perseverar. Nossa vida, começa a falar assim, vamos fazer uma análise. Faz uma análise dentro de você. Não tenha um coração endurecido pelo engano do pecado. Não tenha um coração endurecido, tenha um coração nessa noite ensinável. Amém? Perseveremos até o fim. Amém, meus amados irmãos? Em nome de Jesus perseveremos. Senhor Deus, obrigado por esta palavra, Senhor. Eu peço, ó Pai amado, que o Senhor esclareça ao nosso coração, ó Pai, a necessidade, ó Deus, de perseverarmos até o fim, ó Pai, como está escrito nas tuas sagradas escrituras, ó Pai. Senhor Deus amado, se Adão e Eva, Pai, que estavam no jardim num estado de perfeição, ó Pai, provaram da desgraça do pecado e caíram, ó Pai, quem somos nós, ó Deus amado? Que sou eu? O que é, Deus amado, a tua amada igreja, Senhor? Temos ouvido a tua boa palavra, mas se não atentarmos para a tua palavra, assim como Adão, ó Deus, não atentou para a sua palavra, assim como Eva, Senhor, acrescentou aquilo que não estava escrito a tua palavra e adulteraram a tua palavra, Senhor, cairemos sem dúvida, Pai. Por isso, ó Deus, nos ajuda a comer do teu santo evangelho, Pai. Nos ajuda, Senhor, a nos alimentar da tua santa palavra, Pai. Que todo o espírito da carnalidade, de legalismo, caia e saia da nossa vida, Pai. E que possamos, ó Deus, como crentes, cidadãos do céu, ó Pai, usufruir das bênçãos do Senhor escritos na palavra e tão somente na palavra, Pai. Nos ajuda a perseverar, ó Deus, a perseverar em oração, a perseverar em doutrina, a perseverar na graça, a perseverar na fé, nos dons da misericórdia. Nos ajuda a perseverar na fé, Senhor amado. Nos ajuda, Pai, que a nossa segurança, Senhor, esteja em Ti, ó Cristo de Deus. Mas que também, ó Pai, assumamos a nossa responsabilidade, Senhor, como cidadãos, ó Deus, que tem corpo, alma e espírito, Senhor, de batalhar no corpo, Senhor amado. Nos ajuda, Senhor, a experimentar da sua graça e da sua bondade e anunciar as suas boas novas, ó Pai, no nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, vamos fazer assim com as mãos. Senhor Deus, pedimos a Ti, abençoa este culto, leva-nos em paz à nossa casa, no nome de Jesus, ó Pai, amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor. Digam comigo hoje, sempre em uma só voz, amém. Deus abençoe. Amém, meus irmãos.